O problema da justiça brasileira, da justiça trabalhista brasileira é o seguinte, ela é tomada por ideologia. Nós temos uma justiça onde você tem, por exemplo, ministros das mais altas cortes, né, da justiça trabalhista escrevendo livros de como usar a justiça trabalhista para fazer justiça social fora das 4 linhas das leis trabalhistas, né? Eu tô falando aqui do livro do Sotomayor, por exemplo, que é professor da USP, um dos homens mais respeitados na justiça trabalhista do Brasil. Então nós temos as decisões das mais diversas, eu tenho alguns exemplos aqui, mas vai tomar muito teu tempo. Então, a meu ver, a justiça trabalhista tem esse problema, que é uma cadência ideológica para um lado, né? Não a letra da lei, mas a letra da justiça social da cabeça de cada juiz. Sim. Essa é a tua resposta? Minha resposta. Não, é porque você não respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei assim, quais são os principais processos que tem dentro da justiça trabalhista? Assim? Se você for pegar, justamente, são patrões que não pagaram o 13º, não pagaram direito a férias. Não, calma, isso é verdade. Se você for pesquisar... Isso é verdade. Não? Não, calma, isso é verdade. Não? Isso é o motivo que muito advogado trabalhista vai lá e diz, né? Que não teve o pagamento. Isso é verdade. Se você der um Google aí e pesquisar... Se você pesquisar quais são as principais causas de processo na justiça trabalhista, é justamente de patrões que não pagaram o básico. Eu concordo com você, mas eu vou te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma parada. Quando a gente pega, por exemplo, a lei penal, você não pode matar as pessoas. Por que existe a lei penal? Para maioria? Não, para exceção. O problema da justiça trabalhista é para exceção. Então vamos lá. Nós temos uma exceção de pessoas que não pagam os direitos, que não cumprem com as suas obrigações e esses têm que sentir o peso da lei. O problema são as principais causas. Dentro da justiça trabalhista, você tem inúmeros casos, e eu posso trazer alguns concretos para você, de injustiças absurdas e se apega aonde? Olha, mas a justiça trabalhista está fazendo o patrão que não paga salário pagar. Beleza, só que isso não justifica outros erros que eu quero trazer aqui, mas eu quero trazer com mais tempo. Tá, mas qual é o percentual disso aí que você tá falando? É altíssimo, cara. É altíssimo. Não existe um percentual... altíssimo não existe um justamente... Não, calma. Não existe um percentual exato, porque que não é a decisão considerada injusta, ela não cai numa estatística exata. Essa decisão foi justa ou injusta. Então eu posso trazer alguns exemplos para você, mas eu vou precisar de tempo. Por isso que eu quero falar isso na hora que eu tiver tempo. Um dos exemplos rapidinho, é que eu já ouvi você falando... Tem vários. Eu já ouvi você falando comigo, inclusive. Eu já ouvi você falando em outros debates sobre a questão do 13º, que é um 12avos. Não, isso é outra coisa. Isso é direito trabalhista. Sim. É porque você falou isso no outro debate, entendeu? Assim, você cria um pouco de confusão. Mas não vamos fugir disso. Eu sei que você é uma banana pra você escorregar. Você quer falar 13º? Não, a gente entra depois. Tudo bem, a gente entra depois. Eu queria 2 minutinhos aqui, por favor. Nós vamos falar 13º. Beleza? Rapidinho. É porque ele falou que o problema do Brasil é a questão dentro da justiça brasileira, gasta-se muito dinheiro, esse dinheiro vai muito, a percentual do PIB, tá tudo entrelaçado, como você disse, por questões de leis trabalhistas, por questões disso. Eu fiz uma pergunta bem básica, então vamos acabar com os direitos trabalhistas, vocês falaram que não. Qual seria a solução, então, para resolver esse problema? Quanto tempo eu tenho? Não, calma aí, eu não tinha... Deixa o Leonel falar também. Cara, eu achei ótimo. Eu queria que quem ficasse nesse debate pudesse acompanhar ele até o final. Porque o Renato chegou ali, pegou o gráficozinho, me provou que a gente gasta mais do que os outros países em justiça. Depois ele mesmo falou e a gente concorda que a gente gasta... E a gente concordou isso o tempo todo. Rafael. E aí ele me vira e fala o seguinte, inclusive os maiores gastos é da justiça trabalhista. Olha o que eu estava falando antes. Foi o debate que eu tive aqui com um menino que não consegue botar o rabinho no cavalo, você consegue. Não, no burrinho. Deixa eu te falar. Olha só. Não, rapidinho. Olha aqui. Por que a gente tem que gastar com justiça trabalhista mesmo? Porque no Brasil, a gente tem um dos piores salários pagos do planeta. Nós temos um empresário que deve 400 milhões, que é o dono da empresa MBL, 400 milhões ao fisco. Mentira, isso é mentira. E aí, tá bom, isso é mentira. Tá bom, vamos lá. Tá lá. Isso é informação que as empresas ligadas ao Renan Santos devem 400 milhões mentira ao fisco. Também. Isso é público e notável, e notável por aí. Todo mundo sabe disso. Fake news. E aí, você precisa de mais investimento em justiça. Olha o que eu estava dizendo lá antes. Olha o que eu estava dizendo antes. Eu estava dizendo exatamente que, ok, nós gastamos mais em justiça. Por quê mesmo? Porque a gente é um país, o segundo país mais desigual do planeta, e aí a gente precisa de gastar mais em justiça, inclusive trabalhista. Então, qual é o problema mesmo? O problema é a justiça ou o problema é a desigualdade que eles defendem? O problema é a elitização o problema é esse pseudo-liberalismo coronelista que eles defendem, travestidos de falsos moralistas. É sobre isso que eu quero falar aqui.
Vamos na raiz do problema. Você não consegue ser profundo, Renato, mas deixa eu te levar um pouquinho de profundidade. Beleza? Já que você ainda não desenvolveu 100% do seu córtex cerebral, aí eu vou... Tenta ser mais profundo. Tenta ser mais profundo. Tenta ser mais profundo, que aí você vai encontrar a raiz do problema no Brasil. Beleza? Você vai começar a encontrar as raízes do problema. Essa é a diferença. Sabe por que o Rafael deixou de ser bolsonarista e passou a ser de esquerda? Pergunta a ele vai te falar, porque ele estudou. Porque ele foi entender a raiz dos problemas. Porque é muito fácil virar aqui e falar assim, prendeu, matou. É muito fácil... E estudou ciências políticas. É muito fácil virar aqui e falar o seguinte, prendeu, matou. A justiça tá muito cara, corta. Beleza, o imposto... a gente paga imposto sobre combustível. Corta. Mas corta e faz o quê? Como é que a gente desenvolve o país? Porque o país nenhum no planeta se desenvolveu sem um planejamento estatal. E para ter planejamento estatal precisa ter imposto. E a gente não tem os impostos mais caros do planeta. Se a gente tem uma das justiças mais caras do planeta, se a gente tem uma das justiças mais caras do planeta, olha o tempo aí. Você comparou com a OCDE, vamos igualar o CDE em relação ao imposto também, porque o imposto da OCDE é mais alto do que o imposto brasileiro, para a gente poder pegar esse dinheiro, principalmente dos mais ricos, não tô falando do mais pobre, não, tô falando do trabalhador, taxar mais as grandes fortunas para a gente ter mais dinheiro e poder desenvolver o país. Vamos lá. Cara, o que eu vou falar pra ele, né? Ele falou que a gente... Não tem o que falar pra mim. Posso começar? Cara, Posso começar? Não, cara, que depois do que ele fez aqui, realmente, né? Cara, você falou que a gente não tem profundidade, né? Você teve 5 minutos da última vez. Você ficou falando 5 minutos... Blá, 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 falando que a tua proposta de segurança era paz mundial, que não existissem estupradores, que não existissem criminosos, que vamos educar. Essa é a tua proposta, cara. Você foi raso aqui o debate inteiro como um pires, né? E aí depois veio com fake news que o Renan deve 400 milhões de reais. Pô, cara, precisa estudar antes do debate, Leonel. Isso aqui que a gente traz aqui é porque a gente se prepara pros temas, entendeu? Você vem e fala uma bobeira dessa, é só uma fake news. O Renan tem certidão negativa, cara. Então, tipo... Como pessoa física. Não, cara. Como pessoa física? Não é, como pessoa física sim. Ou ele se desligou das empresas? Deixa eu falar uma coisa. Deus, cara, as empresas ligadas à família dele devem mais de 400... É mentira, ele não é dono de empresa nenhuma. Cara, isso é mentira. Isso é mentira. Entendeu? Você precisa dar uma atualizada aqui pra você vir fazer a crítica certa. E aí... Pesquisa aí, galera, na internet. Só pra fechar esse assunto... Qual é a fonte que ele prova que não é? Qual é a fonte? Fala aí a fonte. Pesquisa na internet. Fala a fonte. Pesquisa na internet se o Renan não tem certidão negativa. Só pra fechar aqui, né? Talvez a profundidade que ele acha que a gente deveria ter... Certidão negativa é diferente de não dever, tá, galera? Ele quer a profundidade... Lógico que não. Pera, ele quer a profundidade da gente chamar um monte de bandido lá na Câmara Municipal, um monte de gente do Comando Vermelho, o cara que foi preso por apologia do PCC e fazer discursinho lá de que, ai meu Deus, né, contra o povo oprimido aqui. Essa é a profundidade que você quer. Desculpa, essa profundidade eu não quero, irmão. Rápido. Eu nem lembro mais qual era a pergunta original. Eu anotei aqui 13º pra falar de 13º, cara. Então faz uma pergunta de... Não, mas é que a gente tem que responder, cara. Eu não lembro qual que era a pergunta. Qual que era a sua pergunta? Cara, agora você tá meio... Eu também não lembro mais. Mas eu posso fazer uma pergunta. O Júnior até foi embora aqui, ó. O Júnior foi embora. Você tá no mérito. Eu lembro que você falou alguma coisa, era de justiça trabalhista, era alguma coisa. Não, é porque foi dito aqui que o Brasil realmente gasta muito dinheiro com justiça, mas 84%... 84% vai para salário, você tinha vai feito pra, uma pergunta, cara. Eu perdi a pergunta, vai para isso, né? E vocês atrelaram isso que um volume muito alto vai sendo gasto para também, mas a gente tem questão de direitos trabalhistas. Também, a gente tem 90% de todos os processos trabalhistas do mundo. Sim, sim, e a gente nem é um país industrializado. Sim, eu concordo. Então há uma distorção. Sim, concordamos. Mas é porque é porque a justiça tá errada ou porque existe um... Não, aí eu vou te falar, a justiça tá errada. E aí mas eu vou ter que tomar um tempo, assim, uns 2 minutinhos para te contar um caso concreto, ou 2 ou 3. Não, posso te contar uma história? A justiça tá errada ou existem muitos patrões aqui no Brasil que não pagam justamente os direitos trabalhistas do cara, posso falar? Isso é papum. O cara não pagou, ele acabou. Só que o problema é o seguinte, e isso tá certo, o cara não pagou, ele tem que se ferrar. O problema é que quem paga também se ferra. É justamente isso que eu tô te falando. Você tá falando o seguinte, a justiça do trabalho faz muito mal ao patrão ter que pagar as contas. E é verdade, poucas coisas no Brasil são eficientes. Pensão e lei trabalhista. Sim. Irmão, se você não paga pensão, você vai pra cadeia. Se você não paga direito trabalhista, os caras vão em cima do teu apartamento. Isso. São das poucas coisas no Brasil que resolvem. Aí eu vou te trazer. Isto posto, nós temos problemas graves. E às vezes eles ficam até caricatos. Eu vou te contar uma, por exemplo, que eu lembrei de cabeça aqui. Tem o caso do porteiro. Tem PTU, né? Tem PTU, né?
Eu não sei, cara. É. Vamos deixar meu livro porque pra te contar essa história e ver o que você acha. Você já ouviu eu contando a Deixa história o do tempo porteiro? dele livre pra ele falar dele Você mesmo. falou em cima do nosso, cara, Que mas eu tô loucura. tentando contar. É que assim, com você, cara, na moral, com você Ah, é cara. papo de, assim, Pô, eu internação. tentei desenhar Não aqui dá, pra ele. você não dá. Eu vou focar no Rafael, que o Rafael tá no mérito aqui. O lance é o seguinte: eu vou te contar uma história. Uma vez, um porteiro, ele pegou muita confiança de uma condômina de um prédio. Aí a condômina deu a chave do apartamento dela, a senha do apartamento dela pro porteiro. Ah, faz um negócio pra mim, beleza. Aí ela começou a reparar que as coisas estavam sumindo na casa dela. O que ela fez? No dia em que as coisas sumiam, as câmeras do prédio paravam de funcionar. Ah, hoje deu um apagão nas câmeras, sumiu. Ela, você quer saber uma coisa? Eu vou pôr uma câmera no meu apartamento. Ela pôs a câmera no apartamento. O que ela pegou? O porteiro roubando. O que o condomínio fez? Mandou o cara embora por justa causa. Sabe o que aconteceu? Ele processou o condomínio, ganhou 5 mil reais, falou, é pouco. Foi lá. Não, esse foi direto, desculpa. Ele processou, perdeu, recorreu e ganhou 50 mil reais de indenização. Isso é um problema da Justiça do Trabalho. Você quer ver outro problema da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho legislou. Isso ela você é um cara que eu ouvi que você é legalista. A Justiça do Trabalho, ela decidiu, a revelia dos representantes da sociedade, deputados e senadores, ela decidiu. Se você ela criou uma jurisprudência. Se você mandar embora um porteiro porque você substituiu ele por uma portaria eletrônica, você tem que pagar de multa 10 salários mínimos para esse porteiro. Isso é uma lei. Você pode até concordar com isso. Mas o caminho feito foi errado. Foi a Justiça do Trabalho que criou uma nova jurisprudência. Isso está errado. Tem outro caso do padeiro bêbado do Pão de Conclui, Açúcar. Arthur. O padeiro bêbado foi mandado embora, o cara recorreu, tem a história completa aqui, tem o número do processo. O cara recorreu, ganhou 5 mil reais, falou, é pouco, Sim. foi pra segunda instância, toma 10 mil reais e o direito de voltar ao trabalho bêbado. Arthur, nisso aqui entendeu? a gente concorda. Então, cara, eu tô falando, tem Só que, problemas. assim, o problema é o seguinte, a gente tá Não dentro de um é essa debate, a gente precisa realidade, discordar. Isso é um argumento sofista, rapaz. Não, mas a gente precisa de... Claro Ele que nem vai sabe o que é ter. sofisma. Claro Ele nem que sabe vai o que é ter. sofisma. Claro que Puta vai que ter. pariu, Claro que vai Passa ter. pra cá, 3 minutos, vai. Deixa o sofisma? Rafael responder. Claro o cara que é bom. vai ter. O que é Deixa eu- sofisma? Vamos lá, meu irmão, é isso que eu vou te explicar agora. Vai Vamos lá. É óbvio que você vai óbvio. ter Não, sofismo. questões. Sofisma. O que É é óbvio sofisma? que você vai ter questões Tá todo atrapalhado. aleatórias dentro da Nossa, Justiça do senhor, Trabalho. Fala É que ele óbvio que você vai. passou mal aí, Pô, mano. Dá ele um vai jeito deixar eu aí, falar ou mano. não vai deixar, meu irmão? Sofisma, o que é Deixa sofisma? ele falar, Vamos lá. Arthur, deixa ele falar. É óbvio. Sofismo. que é Sofismo sofisma? na Grécia, os sofistas da Grécia, isso você Ah. quer que eu não Vai, vou te que falar que isso é? agora porque eu vou te contra-argumentar, beleza? bom, vai lá, Beleza? desistiu, próximo. Por que o teu argumento é sofista? Porque você pegou um caso aleatório e generalizou ele dentro da Justiça do Trabalho. Simples assim. E aí, você. Não é essa a realidade que acontece nas relações de trabalho brasileiras. mas é por isso que eu tô As aqui relações Quantos de episódios trabalho. já teve? As relações. Quantos Calma aí, episódios cara. já teve? Vai deixar eu terminar? ou não Quantos vai? NPJ você já Aqui, teve? filhão. Quantas vezes você já respondeu um processo na justiça trabalhista? Ah, pelo amor de Deus, eu defendo trabalhadores diariamente, diariamente de falsos empresários, assim, de irmão. falsos empresários Sempre assim, que brother. sempre vêm com esse Cara, discurso. nunca gerou emprego, Puta que mano. pariu, meu Ô, irmão. Arthur, deixa ele concluir. Desculpa, é que o cara não dá, mano. Dá um cavalinho aí, velho. Porra, Dá um cavalinho pra ele pôr o continua rabinho, um cavalinho. debochando, que é o teu refúgio, pra quando você tá perdendo debate, você fica debochando. Mais um Você vai minuto pra fazendo. vocês, tá? É isso que você vai fazendo. Deixa eu só terminar aqui. Isso, mais um então minuto. vamos lá. A realidade não é essa que o Arthur falou. A realidade é que a Justiça do Trabalho ela vem para equilibrar as relações de capital-trabalho. Porque nós vemos numa herança escravocrata no Brasil, onde ainda no século XXI a gente paga os piores salários do planeta, mesmo com os impostos malvadões que eles falam, ainda assim são os piores salários do planeta. E ainda assim tem muito. E a realidade é que os empresários são muitos empresários que se reclamam disso. Na verdade, a culpa não é do trabalhador, a culpa não é da Justiça do Trabalho. A culpa é que eles pagam péssimos salários, são desqualificados e acabam falindo e depois bota a culpa no trabalhador e depois vai botar a culpa na Justiça do Trabalho. A real é que, apesar do coronelismo, apesar desse elitismo, apesar dessa lógica empresarial que explora trabalhador numa escala 6x1 no Brasil, apesar desses caras, a gente ainda tem a Justiça do Trabalho, porque sem Justiça do Trabalho não tem a justiça mínima para um país se desenvolver. Se você pensar a perspectiva do país como um todo, não só do empresário, vocês vão compreender o que eu estou falando. Só que a lógica do MBL, do Partido Missão, é sempre olhar com a perspectiva única do empresário, do milionário, do cara que emprega, do cara que explora. É isso que eu quero dizer, Renatão,
levando a discussão da forma profunda quando eu digo que vocês são narcisistas, vocês só pensam do lado de vocês só conseguem enxergar o próprio umbigo. É o que eu tô lhe falando. E é isso que eu quero dizer quando eu falo de sociedade de castas. Entendeu? Sociedade de castas que a gente vive é sobre isso. Tudo que vocês defendem vão acabar gerando uma sociedade cada vez de uma casta mais privilegiada e menor, sempre em detrimento da casta que é a que faz a força de trabalho, que trabalha, que produz e, na verdade, não leva o lucro, não leva a divisão do trabalho de forma correta para sua casa.